Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 10. Você achou, amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Todos juntos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, pela graça do Teu Espírito, queremos pregar fielmente a Tua palavra, que ela seja pregada, anunciada para a glória de Jesus, para a edificação do Seu corpo e para testemunho da fé a quem tiver a oportunidade de ouvir em algum momento essa gravação, que possa testemunhar do Evangelho, da Tua revelação para a humanidade acerca dos Teus planos, desígnios e propósitos eternos para cada um de nós. Assim nós oramos, pedindo Tua graça e a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra nessa noite. Em nome e para a glória de Jesus oramos. Amém e amém. Gente amada, podemos verificar agora, nessa última bem-aventurança, a oitava bem-aventurança, que o Senhor Jesus ele vai falar no versículo 10, o que nós lemos, que é a descrição da bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas se você acompanhar comigo o versículo 11 e 12, você vai encontrar uma sequência que vai dizer assim: bem-aventurados. Aqui é a sequência da bem-aventurança do versículo 10. É como se ele estivesse ainda complementando. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, porque perseguição é isso, né? As pessoas começam a te insultar, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esses versículos 11 e 12, nós vamos expor na semana que vem. Nosso foco maior será no versículo 10. Então, o versículo 10 descreve a última bem-aventurança. O versículo 11 e 12 vai fazer uma aplicação dessa bem-aventurança aos discípulos de maneira particular. Quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, olha, vão mentir contra vocês, vão injuriar vocês, vão perseguir vocês, e vocês precisam se alegrar com isso. Por quê? Porque grande será a recompensa nos céus para vocês que são perseguidos por causa da justiça. Então, irmãos, podemos também compreender nesse texto que esta última bem-aventurança, inevitavelmente, é o resultado da prática das 7 outras primeiras bem-aventuranças, ou as anteriores bem-aventuranças. Então, podemos fazer uma conclusão desta reflexão bíblica sobre as bem-aventuranças da seguinte maneira: se você for pobre em espírito, for uma pessoa consciente da sua insuficiência, se você for uma pessoa que depende da graça de Deus, se você for uma pessoa que é quebrantada de coração, que chora os seus pecados conscientemente, luta contra eles, se arrepende deles, confessa, lança luz e também sofre pelos efeitos do pecado no mundo. Se você é uma pessoa que busca mansidão, busca não devolver ofensas, busca autocontrole, controlar o ímpeto, a ira, o ódio, a língua, a raiva, etc. Se você é uma pessoa que tem fome e sede da palavra de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, fome e sede de santidade, de uma vida de mais conformidade com Jesus. Se você é uma pessoa que busca misericórdia sobre os outros, que perdoa ofensas, uma pessoa que ajuda o próximo,
que se compadece com a dor do outro, uma pessoa generosa, que cuida, que entrega, que serve, que abençoa. Se você é uma pessoa limpa de coração, uma pessoa que sabe das suas fraquezas, das suas limitações espirituais, e busca o tempo inteiro se purificar na água da palavra, vivendo aquilo que o Senhor Jesus orou na sua oração sacerdotal de João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você é uma pessoa que busca pureza, busca um coração limpo, sabe que é pecador, por isso busca na palavra, na confissão de pecados, na igreja, no discipulado, no pastoreio, busca os meios necessários para crescer em santificação, crescer numa vida mais santa, mais semelhante ao Salvador Jesus. Se você é uma pessoa que busca ser pacificadora, que busca estabelecer paz, que busca evitar os conflitos, que busca selecionar as guerras nas quais vai entrar, que evita as polêmicas, que evita criar divisão, que luta pela unidade, que luta para que as pessoas se amem, para que as pessoas caminhem juntas, perdoem umas às outras, sejam irmãs, amigas. Se você faz tudo isso, não tem jeito, você vai sofrer perseguição. Posso ouvir um amém bem forte? Amém, irmão. Olha que bênção. Se você é abençoado por Deus, se a tua vida é aprovada diante dele, vai ter que ter perseguição. Então, quem aqui quer viver essa última bem-aventurança? Levanta sua mão bem alto. Oh, glória, que o Senhor contemple os corações nessa noite. Não é à toa que vem logo depois de pacificador. Irmão, estamos no mundo de ódio, guerra, conflito, discussão, briga, treta, rede social. Já estou cansando do Instagram. Não sei se eu vou aguentar não, gente. Esse ano não sei se eu vou até o final não. Cada semana tem uma polêmica. E se eu ficar toda hora botando minha opinião em tudo, eu vou ter que ficar toda semana no Instagram. E toda hora tem uma pauta, uma questão, uma discussão, uma dificuldade que a gente pode tratar. E as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem um negócio de 10 segundos. As pessoas querem só dopamina. Mas não querem reflexão, não querem crescer, não querem aprender, não querem ouvir, não querem sair da ignorância. Não querem meditar para além das bolhas. Já estão com a opinião formada, já estão com a razão pronta. Para que eu vou ficar jogando pérolas fortes? É uma outra discussão do Sermão do Monte lá na frente. Não sei, estou orando. Mas seja uma coisa. Ser pacificador, ser bíblico, ser fiel, é atrair para si perseguição. Sabe quem não é perseguido? Quem segue o espírito do tempo. Quem fala tudo que o povo quer ouvir, quem faz aquilo que o povo aprova, quem anda segundo o curso desse mundo, quem segue o padrão imposto pela cultura, esse aí não sofre perseguição. Todo mundo acha legal, todo mundo aplaude, todo mundo valoriza, todo mundo dá reconhecimento e admira. Mas se você é pacificador, uma coisa vai levar a outra. Quem é pacificador, uma bem-aventurança leva a outra. Sou limpo de coração, vou buscar a paz para as pessoas. Quem não quer paz? Quem não tem coração limpo. Amém ou não? Quem tem coração cheio de ódio, inveja, amargura, quer o tempo todo o quê? Conflito, obviamente. Mas quem tem o coração limpo pela palavra, quer evitar os conflitos. E quem evita conflito no mundo conflituoso, no mundo bélico, no mundo beligerante, no mundo de briga, de intriga, esse então, ele é um peixe fora d'água. E o crente é chamado, irmãos, para ser peixe fora d'água nesse mundo. Nós não somos desse mundo. Essa não é a nossa pátria. Aqui nós somos a diferença. Aqui nós temos que fazer a diferença. Então, irmãos, a promessa da última bem-aventurança, versículo 10, os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Volta lá para o capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Qual é a promessa para quem é pobre em espírito? Vê aí na sua Bíblia. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vá para o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a mesma promessa para a primeira bem-aventurança e para a última. Ou seja, irmãos, é o Senhor intencionalmente nos dizendo que a maior bênção, a maior promessa de Deus para a sua vida é você ser alguém
que viu o reino, que entrou no reino, portanto agora se tornou cidadão do reino e embaixador do reino dos céus. A maior bênção é ser nova criatura. A maior bênção é nascer do alto. A maior bênção é nascer de Deus. A maior bênção é ser cidadão do reino dos céus. É representar no mundo o reino de Cristo Jesus. Então vamos caminhar para a gente poder entender. Eu vou sempre buscar isso. O que não é ser perseguido por causa da justiça? A gente sempre começa explicando o que não é. Você quer entender o que é ser perseguido por causa da justiça, mas antes tem que entender o que não é. Eu vou explicar para você. Não é ser perseguido por causa do meu temperamento difícil. Tem gente que é crente, que é cristão e que é perseguido. As pessoas não gostam dele ou dela, injuriam ele e ela, perseguem ele e ela, falam dele e dela, odeiam ele e ela, porque ela tem um temperamento difícil. Ela é uma pessoa que trata mal as pessoas. Ela fala o que pensa e não tem filtro. Sinceridade demais não é sinceridade, é sincericídio. Você mata um relacionamento, dependendo do teu nível de sinceridade. Não, mas eu falo, eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro, eu gosto de dizer a verdade. Mas sem o tempero do amor, a tua verdade mata. Faz mal. Destrói relacionamento. Não ilumina, não. É trevas sobre o outro. Então não é ser perseguido por causa do meu temperamento difícil. Eu sou uma pessoa muito vingativa. E as pessoas não gostam de mim porque se errar comigo, eu também devolvo. Não se encaixa nesse versículo. Não é ser perseguido por causa da minha falta de sabedoria. Gente que não sabe a hora de falar, né? Não sabe a hora de calar a boca. Não sabe que há momentos que você tem que ouvir, não tem que falar nada. Aí, por falta de sabedoria, fala demais. Ou por falta de sabedoria, cala quando deveria falar. Então, essas pessoas que não sabem tomar decisões na vida, e quando elas são perseguidas por causa das decisões erradas que elas tomam, que falam na hora de não falar, ou agem na hora de não agir, e são perseguidas, não estão se enquadrando nessa bem-aventurança. Também não é ser perseguido por causa da justiça própria que me enche de arrogância e repele, afasta os incrédulos para desejarem conhecer o Evangelho. Tem gente que não é, a sua vida não é um testemunho do Evangelho, é um testemunho do anti-Evangelho. Tem gente que a vida não está pregando o Evangelho, pelo contrário, está despregando, está pregando contra a mensagem do Senhor Jesus. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Por quê? Porque é cheio de si mesmo. Justiça própria. Tem gente, tem crente que acha que é bom demais, que sabe muito de Bíblia, sabe muito, estou muito tempo na igreja. A pior coisa é você lidar com uma pessoa que fala muito de si mesmo. Geralmente quem gosta de se elogiar e falar dos seus feitos está cheio de justiça própria. Eu admiro mais as pessoas que contam as suas fraquezas do que contam as suas virtudes. Porque é muito fácil a gente falar bem de nós mesmos, irmão. É muito fácil a gente se autoelogiar. Difícil é a gente falar que a gente tem uma vulnerabilidade, que a gente tem um calcanhar de Aquiles, que a gente tem um ponto fraco, que a gente já fez coisas que não deveria fazer e que a gente ainda hoje luta contra impulsos ou contra pensamentos ou contra fraquezas que habitam no nosso coração. É muito fácil alguém falar que sabe muito da Bíblia. É difícil alguém falar assim, eu tenho dificuldade para aprender a Bíblia, ou eu tenho dificuldade para falar coisas que são adequadas de falar no momento certo. Eu prefiro andar com pessoas que estão conscientes do seu pecado, da sua fraqueza, do que andar com gente que passa um ar de perfeição, que a gente sabe que isso é tudo hipocrisia. É a justiça própria. É religiosidade. Tem gente que se acha demais. E aí, as pessoas em volta estão vendo. O camarada está no trabalho, ele nunca erra. Só a opinião dele serve. Só ele sabe das coisas. Só ele é inteligente, só ele é sábio. Só a família dele que é boa. Só as coisas dele dão certo.
arrogante. Aí essa pessoa, ela afasta o incrédulo, que o cara fala, eu vou ser crente para ser isso aí. Esse poço de arrogância. Deu para entender, irmão? Aí a pessoa acaba porque diz que é crente, aí as pessoas em volta não gostam dessa pessoa, não querem andar com ele, e muito menos frequentar a igreja dele. Eu vou lá para ser... Ele aprende a ser assim. Eu não quero ser assim, igual ele ali. Ele está imitando Jesus. Jesus tem a ver com isso aí. Com esse padrão de comportamento, de atitude. Então ser de Jesus é ser essa pessoa carrancuda, arrogante, que não aprende com ninguém, que sabe tudo. Eu não quero seguir essa pessoa, não. Eu não quero conhecer esse Jesus assim, não. Deu para entender? Está perseguindo, mas não é por causa da justiça. Amém? Também não é, irmãos, ser perseguido por causa do meu fanatismo ou excesso de zelo que me reduz a um mero legalista. Aí é para dentro da igreja, né? Porque tem gente que gosta de debater coisa que é puro legalismo. Aí entra na... Ó, tem gente que se tu perguntar para ele assim, me explica a mensagem da cruz, não sabe explicar direito. Mas se for falar de usos e costumes, tamanho da saia, tamanho da calça, pode, não pode, tem gente que está especializada em pode, não pode, mas não sabe explicar por que Jesus foi enviado ao mundo. Não sabe explicar o que é um discípulo de Jesus, um salvo por Jesus. Tá, você é da igreja, para quê? Ah, eu venho aqui para assistir culto. Aí tá fora, cheio de religiosidade, cheio de zelo religioso, legalista. E esses legalistas são assim, ó, eles estão focados nos erros dos outros. Eles estão focados em apontar o erro alheio. Ah, fulano é assim, ó, fulano é assado. Gente, pior coisa é andar com crente assim. Falastrão ou falastrona. Gosta de ver defeito nos outros. Tá todo mundo errado. Todo mundo tá errando. Menos a dondoca gospel. Menos o patrão gospel. O patrão é bonitão. Faz tudo certinho. Mas a dondoca gospel... Ah, desculpa, irmão. Às vezes não tem paciência, não. Tá gravando. Porque eu espero que a minha membresia não seja composta nem de dondoca, nem de patrões. Mas de discípulos, servos, humildes, mansos, como Jesus. Capazes de não agir com esse zelo excessivo que não atrai ninguém para o evangelho, porque isso é religiosidade barata. Isso é farisaísmo. Pessoas que são 880. 880. Eu já ouvi crente falar assim, se entrar um homossexual aqui agora, se entrar, bota para fora. Que não é lugar de gente pervertida, não. Se entrar um travesti aqui vestido como mulher, um homem vestido de mulher, vamos botar para fora ou não, irmãos? Aqui é lugar de pecador. Aqui não é lugar de religioso. Que religioso fica na porta do reino, não entra e não deixa ninguém entrar. Esses estão sendo perseguidos por outra coisa. Aí tem gente que tem uma antipatia das pessoas. As pessoas não gostam dessa pessoa. Ela não tem amigos. Ela não tem acesso a ninguém. Ninguém acessa essa pessoa. Aí ela fala assim, eu sofro perseguição. O povo não gosta de mim. Claro, essa pessoa que você é. Você se parece com um monte de coisa, menos com Jesus. Aí não dá certo. Lembra do... Vou fazer mais não. O antigo pastor fez muita coisa no passado que ele não vai fazer não, gente. O pastor vai sempre mal, reavaliando. Eu sou autocrítico. Mas não precisa não. Tem domingo meu. Eu falava assim, vocês estão aí, pessoal? Pá! Bate a pau, para acordar. Não, faça mais isso não. Amém, irmão? Não precisa, né? Olha para você, irmão. Precisa não? Sei não, hein? Meus irmãos aí que estão já mais para lá do que para cá. Hein? Tô brincando. Vamos lá. Também não é, irmãos, ser perseguido por causa dessa justiça no contexto político ou social. Aqui na Serrinha, dificilmente a gente vai encontrar pessoas com essa mentalidade, mas na cidade grande, a galera de universidade, a galera, aquela galera da rede social, que o pessoal acha que o mundo é a bolha da rede social, o Twitter. O pessoal acha que o mundo é o Instagram, o TikTok. Aí essa galera é revolucionária dentro do quarto. Detalhe, o quarto sujo. Não arruma nem a cama, quer mudar o mundo, vai mudar o Brasil. Sabe tudo de política, né?
assiste TV Senado, TV Justiça, assiste CNN, assiste Bandeirantes, está inteirado em todas as páginas de política, sabe, das ONG, dos projetos e tal. Aí a pessoa acha que essa justiça que tem que ser a justiça de Jesus, e aí a pessoa se engaja com o partido político, se engaja com política na rede social, principalmente. Na vida não tanto, mas na rede social é ativista político. Não sai do quarto. Aí tem gente que acha que é perseguição por causa dessa justiça. Não, porque eu estou lutando pelos pobres, lutando contra as injustiças sociais, contra os problemas do mundo que está em curso. Não, também não é nesse sentido que você é perseguido por causa da justiça. Aí tem uns pastores aí que... Percebi e voltei com a gravação, olha aí. Ia perder a mensagem, irmão. Parou e voltou aqui, ó. Vamos lá. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 18. João capítulo 15, versículo 18. Acompanhe o texto comigo. Não precisa ler comigo não, só acompanhar. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Por que odiaram Jesus, irmãos? Porque ele era arrogante? Porque ele era mau, vingativo? Porque ele era ignorante? Porque ele era um militante político? Porque ele defendia um lado, ele era a favor do Lula? Não, ele era a favor do Bolsonaro. Ele era o que, irmãos? Ele era santo. E mesmo assim foi odiado. Porque era santo. Porque era filho de Deus. Porque era imagem de Deus. Versículo 19. Se vocês fossem do mundo, veja, nós estamos em Cristo, chamados para a mesma santidade, para a mesma natureza. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Eu tirei vocês do mundo. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Amém? 2 Timóteo, não precisa abrir. 2 Timóteo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Então, viver uma vida de santidade, viver uma vida de humildade de espírito, de quebrantamento de coração, mansidão, fome e sede de santidade da palavra, de misericórdia, de limpeza de coração, purificação do coração e de pacificação, viver essa vida naturalmente implicará nessa perseguição. E você vê isso na Bíblia. Por exemplo, Caim e Abel. Quem ali era justo? Caim ou Abel? Abel, gente. Abel era um homem justo. Abel foi morto de forma covarde, ele era inocente. Por exemplo, Moisés. Moisés era um homem justo, não era perfeito. Assassinou lá um egípcio, mas ele era um homem justo. Diz a palavra que não houve homem tão manso quanto Moisés. E mesmo assim, ele foi perseguido até pelo povo de Israel. Depois eu vou falar sobre isso. Davi. Davi era um homem justo. E sendo justo e fiel ao Senhor, Saul o perseguiu por muitas vezes. Saul era um homem ímpio, um homem infiel e mau. E perseguia Davi, que era segundo o coração de Deus, adorador. Era um homem que estava buscando ser um homem de Deus. Elias era um homem de Deus, um homem justo, um homem fiel, de oração, um homem cheio do poder de Deus. E Jezabel o perseguiu. Jeremias, que toda a nação de Israel ficou contra ele, os falsos profetas principalmente, e o rei daquele tempo perseguindo ele, porque ele profetizou que o povo iria para Babilônia, iria ser levado cativo. E não foi. Mas ele era fiel. A profecia dele era verdadeira, não dos falsos profetas. E ele sofreu perseguição durante todo o seu ministério. Tanto que ele ganhou a peste de quê? Profeta chorão. Chorava muito. Porque lamentava, porque ele profetizava e ninguém ouvia. Eu fico pensando nesses pastores aí que querem ter um ministério grande e que muitas vezes só querem falar o que o povo quer ouvir. Olha para a Bíblia. Existe um profeta que tem um ministério onde ele pregou, sei lá quantos anos, 30 anos, 50 anos, e ninguém ouviu. Você vai dizer que o ministério de Jeremias foi fracassado porque não teve conversão? Fala para mim.
O mundo se mede por número, por resultado, mas o Espírito Santo de Deus mede o sucesso pela fidelidade. Jeremias era fiel e ainda assim sofreu perseguição. Daniel sofreu muita perseguição, ao ponto de as pessoas o perseguirem e fazerem o rei Dario criar um decreto para ele ser preso. Ele nem sabia o que está acontecendo, de repente ele foi jogado aonde? Na cova dos leões. Porque fez a maldade? Porque cometeu crime? Porque roubou, matou? Porque era homem de Deus, porque era profeta de Deus. Então aqueles que vivem piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. E o maior exemplo de todos, irmãos, quem é? Jesus. O Senhor Jesus foi perseguido por causa da justiça. Ele sabe do que ele estava falando. Ele já estava anunciando, olha, quem quer me seguir vai sofrer. Lembra, nos anos 90, início dos anos 2000, tinha uma igreja que fazia uma placa assim, ó, pare de sofrer. Essa placa, ela está com uma outra visão. Não é do Evangelho. Porque o Evangelho fala assim, ó, os que vivem piedosamente em Cristo vão sofrer. Agora, irmãos, olha que interessante. Todos esses que eu falei não foram perseguidos por causa dos pecados deles, mas porque foram justos, santos. Jesus mesmo, ele é o homem abençoado por Deus, aprovado por Deus. Ele é bem-aventurado. Ou seja, Jesus possuía cada uma dessas bem-aventuranças que ele ensinou para a igreja. Lá em Isaías 42, versículo 3, vai dizer assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Esse era Jesus, um homem justo. Um homem cheio de santidade, cheio de Deus. E ele foi perseguido. Muitas vezes, irmãos, é isso que eu queria falar agora para você. A perseguição vem dos próprios crentes. Muitas vezes, aqueles crentes que já não... Já viu aquele crente que ele... Nem. Ele nem abençoa e nem é abençoado. Aquela pessoa que mal vem à igreja, quando vem, senta no banco, assiste culto, porque ninguém está na igreja para assistir culto. Nós estamos na igreja para quê? Para prestar culto. Diga assim: eu venho à igreja não para assistir culto, porque igreja não é cinema nem teatro. Fala, irmã. Eu venho à igreja para participar e prestar culto ao Senhor com os meus irmãos. Participar e prestar culto ao Senhor Jesus com os meus irmãos. Amém? Cheio para participar. Você participa orando, cantando, doando e ouvindo a palavra de Deus. Você não está aqui para assistir nada, mas tem crente que está aqui para assistir. Aí senta, só assiste. Aí aquela pessoa assim, nominal, né? Não serve, não está em ministério, não cresce, não está fazendo quase nada no reino de Deus, está só aqui consumindo, vendo, criticando, olhando, observando e tal. Essas pessoas elas têm uma tendência a perseguir quem quer viver uma vida piedosa. Aí tu vê alguém do lado dessa pessoa crescendo, a pessoa, aquele olhar torto. Ou aquela fala que tu vê que não é de Deus. Atenção, irmão, irmã. Atenção com as pessoas que você está andando e o que você está ouvindo. Porque às vezes o que você está ouvindo não é para tua edificação, não é de Deus, não. É de outra coisa, outra pessoa. Vamos caminhar para terminar. Um animalzinho voou na Leila ali, ó, coitada da Leila. Agora quer vir em mim. Vem em mim não, meu filho. Vem pastor não. Pastor está pregando. Pregar na serrente tem esse desafio. Às vezes, vocês que estavam em janeiro aí, teve os bichinhos? Não? É só quando eu cheguei que acontece essas coisas. Né? Não gosta de mim. Por que essa perseguição? Irmãos, os bons e os nobres raramente são perseguidos porque o mundo olha para essas pessoas e admira. Se você, como crente, só falar publicamente do amor ao próximo, quem vai discordar de você? Quem vai se ofender com isso? Você quer ajudar os pobres? Você quer lutar contra, sei lá, o encarceramento em massa? Você quer enfrentar os males sociais do mundo? Você quer lutar pelos direitos das minorias? Você luta por um mundo menos desigual, mais justo, que a renda seja mais compartilhada para todos. Ajudar o próximo, servir o próximo,
abençoar as pessoas, ajudar, fazer o bem, amar o próximo. Se o teu discurso e a tua prática pública é só disso, você não vai ser perseguido nunca. Pelo contrário, você vai ser admirado. Porque essas coisas como... o mundo de hoje exalta isso, empatia, solidariedade, né? Campanha Criança Esperança, Teleton. É do mundo desse tempo. Já tem tempo que tem essas campanhas, né? Mas é desse tempo. Campanha de doação, doe, ajude, compartilhe. As pessoas em geral, elas querem até ser assim, elas se projetam. Elas veem alguém assim, generoso, e falam assim, rapaz, eu queria ser assim. Os justos, os que praticam a justiça, são bem-aventurados porque são perseguidos, e são perseguidos porque são diferentes. Porque servem o próximo, porque ajudam o próximo, porque amam o próximo, mas muitas vezes também andam na contramão de uma cultura que não só exalta o amor ao próximo, mas exalta o pecado. E aí que vem a diferença. Porque enquanto você fala o mesmo discurso do mundo, porque essas coisas o mundo também quer, amar o próximo, um mundo mais justo, um mundo mais igual, todo mundo quer isso. Agora, muitas vezes as pessoas não querem o quê? Largar os seus vícios. As pessoas não querem liberar perdão para ofensas. As pessoas não querem, muitas vezes, né, viver uma vida que nega padrões ímpios, carnais, imorais. Não é isso, irmãos? Quando você começa a entrar nessa posição de santificação, quando você, no meio de um ambiente de trabalho onde todo mundo faz fofoca, você não entra na roda. Quando todo mundo sai para beber, para fumar, você não sai para beber para fumar. Quando todo mundo fala palavrão, você não fala palavrão. Quando todo mundo grita, briga, se ofende, se xinga, você não entra nas confusões, você é pacificador. Quando o mundo entra nos esquemas errados de dinheiro, que joga no tigrinho, que investe não sei o que, que faz não sei o que lá, um monte de negócio ilícito, um monte de coisa que não entra na nota fiscal, um monte de coisa que não está na lei, e você não está no meio disso, você começa a ser perseguido. Nossa irmã, né? Querendo fazer o negócio dela certinho, aí está num bairro, né, irmã? Dominado por criminoso. Aí os camaradas começam a extorquir, até expulsar, praticamente expulsa, né? Porque tu vai fazer o quê? Você vai começar a fazer, molhar a mão? A gente estava vendo uma pessoa para poder fazer o serviço de roçado aqui, né? Glória a Deus, roçado. Glória a Deus, estava horrível já, né? Misericórdia. Aí o irmão veio aqui, jogou um preço lá em cima. Aí olha o papo do cara para mim. Não, quer ir também? Tem que pegar esse lixo aqui. Aí tem que ir lá molhar a mão da Conlube, molhar a mão do não sei o que lá, da prefeitura, para poder jogar o lixo daqui e tirar daqui o entulho. Tem que dar na mão do camarada, olhei pra cara dele e falei, tá bom, irmão. Já tava olhando no relógio a hora de liberar ele, falou assim, cara, esquece. Já até esqueci, eu vou tirar o telefone dele, porque eu não quero nem o telefone dele no meu celular, mano. Não serve. Mas esses camaradas aí do mundo são assim, gente. Agora, o crente não pode ser, amém? Não pode. Nós não podemos entrar nessa. Então, a retidão de Jesus ofendia e provocava os seus perseguidores. O que irritava os fariseus? Jesus eles não achavam nada contra ele. Até Pilatos falou assim, gente, mas não tem uma razão para crucificar ele. Não havia. E Jesus, até quando ele falou que era o filho do homem, que o filho do homem viria, ele estava falando a verdade, ele não está mentindo. Aí o tal do Caifás se ofendeu, blasfêmia, mas e aí? Foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, porque ele é o filho do homem que vai voltar. Meus irmãos, você crê nisso? Ele vai voltar, ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é a verdadeira santidade e ele é a verdade. Daniel, ele sofreu por ser um homem reto. Jesus foi humilhado, irmãos, e crucificado por causa da sua santidade, da sua justiça. O cristão é alguém parecido com Jesus, ou busca imitar Jesus. É por isso que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, Lucas, se você quiser anotar, você lê depois com calma. Lucas 6, 26 vai dizer, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Irmão, não tem como. Olha, eu tô ansioso pelo filme do Michael Jackson. Até porque, para quem não sabe, não tem nem mais tempo, né? Vou falar aqui rapidinho. Para quem não sabe, o meu nome, que não existia, é um nome nada a ver com nada, foi uma invenção do meu pai em 1985. Quem era o maior artista do mundo em 1985, meu irmão? Diga aí. Diga.
Michael Jackson, estava lançando um novo álbum, ele estava bombando, já tinha queimado o cabelo dele, quase morreu, depois ele lançou o Moonwalk em 1983, eu sei tudo dele, porque meu pai pegou o nome do Michael Jackson e fez assim, ó, Michael, tirou o Michael, aí ficou Mike, aí pegou o nome do meu pai, que é Elson, tirou o final, Som, aí juntou Mike, Som, pronto, meu nome é esse, é a junção de Michael Jackson com Elson, pra quem não sabia, né? E aí eu tô esperando sair em abril o filme do Michael Jackson, que eu tenho o nome, veio dele, poxa, eu acho que ele é o GOAT, ele é o maior artista do mundo, ele é o melhor de tudo, porque ele canta como ninguém, ele dança como ninguém, compõe como ninguém, ele era showman, ele revolucionou, ninguém antes, ninguém depois, gente, não adianta, Justin Bieber, isso aí é tudo heresia, é tudo anátema, ninguém presta, só Michael Jackson presta, irmão, amém? Aí, eu vou falar pra você, gente, tô ansioso pelo filme dele, abril tá chegando aí, eu vou estar na pré-estreia, irmão. Vou lá na barra, no melhor centro. Tô guardando dinheiro, Leila, pra ver esse filme dele. Só que o Michael Jackson, ele fez uma escolha de vida. Ele ganhou o mundo. Mas perdeu a alma. Não tem como você ganhar a fama mundial e ser imitador de Jesus. Não tem como. Se o mundo inteiro te aplaude, é porque talvez os céus não te conheçam. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que buscam não a fama, mas buscam a fama e a glória de Deus no mundo. Para isso vão sofrer perseguição, porque para você promover a fama de Deus e a glória de Deus, muitas vezes você vai entrar em ambientes que as pessoas odeiam a Deus, odeiam a palavra, odeiam a santidade, porque elas querem viver no pecado. Mas você foi lavado pelo sangue de Jesus, não pode mais ser escravo do pecado e dá testemunho da verdade por onde você vai. Então vai sofrer oposição. Siga-me, mas antes, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A cruz simbolizava humilhação. Era a pior tortura daquela época do Império Romano. Era para os piores criminosos. A cruz não significava honra, a cruz significava vergonha. Jesus falou assim, ó, quer me seguir, meu filho? Quer me seguir? Negue o seu ego, negue as suas coisas, sua sabedoria, sua capacidade, seu talento, seus dons, negue o seu nome, negue tudo aquilo que você se orgulha na sua vida, que você valoriza na sua vida. Toma a sua cruz, porque agora me seguir vai implicar muitas vezes em não entrar em qualquer lugar, em não ter qualquer amizade, em não ter tanta vantagem na vida. Mas aqueles que seguirem Jesus, deles é o reino dos céus. Aleluia. Cristão não pode ser popular, não pode ser louvado por todos. Cristão não pode virar um Michael Jackson. O preço de ser um Neymar é não ser cristão. Não adianta botar a faixa de Jesus e aparecer no carnaval dançando e sambando, bebendo. Não adianta. Não adianta falar de Deus e a tua vida negar o Senhor mais de 3 vezes todo dia. Amém, irmãos? Importa seguir Jesus, e para seguir Jesus vai ter que perder essa vida, vai ter que perder a admiração do mundo. Se não louvaram o mestre, pelo contrário, antes crucificaram ele, não vai ser diferente com os seus discípulos. Caminho para terminar agora. Convido você a ler um texto, não dá tempo de eu ler mais não. Leia João capítulo 6, do 22 ao 71. No começo do capítulo 6, Jesus multiplicou pães e peixes. A partir do 22, eu vou ler só o começo para você. No dia seguinte, a multidão, que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, com seus discípulos, tendo eles partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram em Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, o pão que Jesus multiplicou, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E por aí vai. Lê o texto todo. Eu li na versão Almeida Revista Atualizada. João 22 a 71. Você vai ver, irmãos,
E as pessoas, a multidão muitas vezes ia atrás disso, sabe por quê? Por causa dos milagres. Só para comer pão, só para comer peixe. Tem gente que tem um relacionamento com Jesus que é só para ele dar bênção. Me dá a minha bênção para depois subir, varão. Tem gente que está atrás de Jesus só para a bênção, só para o milagre, só para o manto, só para o poder, mas não quer seguir, não quer aceitar o custo de muitas vezes, porque segue, porque imita, sofre perseguição. Depois você lê em casa com calma esse texto. Conclusão. A pergunta que eu faço para terminar é: você já viveu na prática essa bem-aventurança? Você já passou por uma experiência de ser rejeitado, injuriado, caluniado, perseguido por causa de se parecer com Jesus? Por causa da mansidão? Por causa da pacificação? Por causa de um coração quebrantado e limpo diante do Senhor? Por causa de você não querer os prazeres mundanos, mas querer fome e sede da palavra, da santidade? Já passou por isso? A verdade, irmãos, é que quando o cristão ele vive o evangelho, ele é a luz. E a luz desmascara as trevas. É por isso que as trevas sempre odiarão a luz. As pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, nas suas redes sociais, elas têm que se incomodar com você. Sabe por quê? Porque você não pode ser igual a elas. Já viu aquela pessoa que é crente, mas é massa de manobra no trabalho? Ou na faculdade? Ó, vai começar a faculdade, hein? É a contramão. Tá geral. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi na UFRJ. Já contei aqui? Já contei, né? Contei já. Eu fiz filosofia, fiz 2 períodos só. O primeiro período eu fiz em 2014, perto das eleições de presidente. Foi incrível. Lá você descobre quem são os professores de universidade. Aí lá eu conheci uma galera, uma rodinha com 12 pessoas, parece até os discípulos, né? Comigo 13, olha aí. Olha o número. E aí eu era o 13º. E eu já me apresentei como... Já era casado, então já me apresentei como casado e cristão. E lia muito... Amém, irmã? Amém, esposa? Amém, né? E aí eu falei, ó, gosto de teologia. Gosto de filosofia, mas gosto de teologia também. Pronto. Virei popular. Me levaram para um lugarzinho lá no porão, falaram, aqui é o porão da resistência, a polícia já entrou aqui várias vezes. Daqui a pouco eu estou lá conversando com eles, de repente um deles puxa o baseado, dá o trago. Passa por do lado. O outro pega, dá a volta em todo mundo, passa por mim, só eu não fumei, irmão. Sabe por quê? Por causa da justiça. Por causa da santidade. Amém, Gabriel? Mas todo mundo sai depois da aula, vai pro happy hour, vai pro bagunça, vai pro pagode. Pô, valeu, galera, abraço aí. Pô, tu nunca participa. É porque eu sigo o caminho. E o caminho me leva para a justiça. Ser cristão, irmão, não é ser quem você era antes da salvação, antes de Cristo. É para você ser quem você é em Cristo. Nova criatura. Isso vai gerar para a gente bem-aventurança. A gente vai ser aprovado por Deus, mas o mundo vai nos odiar. Filipenses 1, versículo 9 vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Há uma graça em nossas vidas, irmãos, de não apenas crer em Jesus, mas sofrer por ele. Isso é uma graça, é uma bênção. Se você lê Tiago, o livro de Tiago, se você lê Pedro, eles vão falar muito de perseguição. E vão falar de se alegrar nas tribulações, nas perseguições. Porque o caminho de um discípulo é esse. Que Deus, através do seu Espírito Santo, nos dê sabedoria profunda, capacidade de entender essas realidades, para que, caso venhamos a sofrer, tenhamos total convicção, amados, que estamos sofrendo por causa da justiça. E assim possamos receber pleno consolo e fortalecimento que vem desta gloriosa bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém.